dos escravos, né, que os senhores de escravos, os capatazes, eles usavam muito dessa energia do medo e isso enfraquecia. Uma vez eu vi um estudo da polícia, das pessoas mais assaltáveis, eram justamente aquelas pessoas que sentiam mais insegurança. Por exemplo, é comum, igual a criança faz quando ela está com medo, ela fecha os olhos. Então, ao contrário, a gente tem que ter a coragem de olhar. Nesse estudo da polícia, eles dizendo assim, se você está na rua, você vê uma pessoa suspeita, encara, para ela ver que você está vendo e que você está atento. Né? Isso enfraquece nela a possibilidade dela te atacar. Então, no mesmo sentido, né, o vírus, ele é num sentido, né, um inimigo, né, oculto, ele é invisível para nós, mas nós não temos mais dúvida do poder avassalador, não só dele, como de centenas, milhares, bilhões de outros vírus e bactérias, né? Uma mordida de um mosquitinho que é capaz de transmitir doenças. Então, assim, nós sabemos de todo esse poder. Então, nós temos que respeitar, né, essa força de qualquer outro elemento da natureza, do micro e do macro. Nós podemos estar à mercê da força dessas outras energias, essas outras vidas. E aí, pensando na questão da doença, dentro da psicologia holística, transpessoal, né, psicossomática, a gente vê muito a doença como um instrumento de cura. Como a gente vê também aqui na constelação, a gente aprende o tempo todo tudo que nos acontece, não só de uma doença física, mas até de eu posso chamar de uma doença de relacionamento, uma doença social, uma doença financeira, o que for que seja que eu esteja passando, que vem para mim como algo que está pesado, que está negativo, a maneira certa de eu estar diante disso é perguntar o que eu tenho para aprender com isso. O que essa questão na minha vida veio para me ensinar? O que essa pessoa veio para me ensinar? Que espelho é esse que está aqui para mim? Em termos do Covid, com essa pandemia que está aí para o mundo inteiro, né? Tanto historiadores, economistas, sociólogos, filósofos, espiritualistas, todos têm o mesmo discurso que em toda a época da história, toda pandemia, toda catástrofe, toda guerra é um marco de um antes e um depois. A humanidade dá um salto após o processo. Claro que com algumas sequelas negativas, mas o resultado no final é maior. Por mais que seja frio, às vezes, a gente falar, por exemplo, vamos pensar na Segunda Guerra, por mais que teve aqueles milhões de mortes, o que se desenvolveu, o próprio computador. Olha só o que o computador faz hoje para a gente, né? Curas de doenças, transplantes, tudo foi em função dos experimentos que foram feitos na Segunda Guerra, tudo não, muitos, né? Que foram feitos na Segunda Guerra, muitos descobrimentos, inventos, que hoje salvam muitas vidas. Se a gente for computar, tirando aquele momento, né, nós estamos conseguindo colher um resultado positivo disso. Então, e nós já temos, inclusive, toda essa história registrada, né, com gratidão aos historiadores, para que a gente possa aprender com a história, que é o mesmo que é o propósito da constelação. Para que a gente vai visitar o passado dessa forma
dentro desse campo mórfico que a gente trabalha, tanto das constelações quanto da regressão, qual que é o propósito da gente visitar esse passado? É ir lá, reestruturar dentro de nós esse passado, que ele está projetado, às vezes, fora, nos espelhos dos meus relacionamentos, para que ele crie uma nova ordem dentro de mim e eu possa enxergar essa nova ordem fora de mim, nos meus espelhos, né? Assim, tudo que eu estou relacionando tem a ver com o que eu estou vibrando, o que está armazenado aqui. Então, quando eu faço isso, eu melhoro a minha estrutura, né? E a minha vida fica mais leve. Não é assim que a gente diz aqui? Eu gosto, inclusive, de dizer assim que eu não me troco por um dia atrás, com todo respeito por tudo que eu aprendo a cada dia, mas a cada dia eu estou melhor, né? Então, vamos, nesse momento, trazer aquela consciência. Depois eu quero até, Luana, a gente ver lá atrás o que nós produzimos de material quando começou o Covid, tá? Que eu quero me ouvir de novo e ver se eu sinto algo diferente hoje, se eu cresci nesse processo todo, até na minha percepção. Mas hoje nós vamos iniciar fazendo uma pequena visualização para a gente conectar com o lado de cura que o Covid tem para nos dar, porque tudo tem os dois lados, né? Aquele lado que eu resolver colocar minha atenção maior é o que vai prevalecer. Mesmo, gente, que a gente diga assim, mas eu foquei a minha atenção no positivo e aconteceu isso de ruim. Depende da maneira que eu vou fazer a leitura e eu não tenho ainda como mensurar se eu tivesse focado no negativo, se não estaria muito pior. E o se não existe. Então, na dúvida, nós temos essa opção de manter a nossa frequência alta no positivo, sair da energia do medo paralisante, que não quer dizer que eu não tenha que ter atenção, cuidado, que são medos na dose certa, que são anjos da guarda. Eu não tenho que negar a força de todas as circunstâncias em volta de mim, porque isso aí não seria ausência de medo, isso seria um medo distorcido numa forma de negação ou valentia, que aí eu vou chegar mais rápido no lugar que eu não queria chegar. Então, vamos começar a pensar. Tem várias hipóteses dentro dos espiritualistas com o propósito do Covid aqui para nós. Né? Se a gente olhar por esse campo, nós vamos ver previsões de uma certa forma. Chico Xavier falou isso, tem um outro místico, o Trigueirinho, ele também previu. Eu vi de um astrólogo também, antes de 2020, ele prevendo que a gente ia viver pandemias e muitas outras previsões. Quando a gente vê isso, nos mostra que era previsto e que tinha um propósito. E esse propósito não é dizimar o ser humano, é nos dar a oportunidade de crescer com esse momento, né? Algo em nós está numa sintonia do Covid, com todo o poder de força que está dentro dele, que eu imagino que ele nem saiba, né? O que ele quer de nós não é nos matar, ao contrário, para ele não é vantagem nenhuma nos matar, porque ele precisa da gente para se hospedar, mas é algo que é inerente, da mesma maneira que nós precisamos às vezes, matar um animal para comer, né? E lá na frente eu posso até morrer de fome porque eu não tenho mais esse animal, mas num primeiro momento eu não tenho escolha. Assim é com o Covid, né? Se ele fosse uma bactéria boa no nosso corpo, eu acho que vírus bom a gente não tem no nosso corpo, eu vou até pesquisar isso,
eu sei de bactérias que são necessárias para a nossa saúde, né? Então, nós podemos viver numa comunidade de seres dentro da gente em harmonia, numa cooperação mútua, né? Mas se eu não estou no equilíbrio, eu tenho bactérias ruins, né? Aí eu vou ter parasitas, eu vou ter vírus, que vai criar toda essa desestrutura. Então, vamos, já com tudo isso que a gente está dizendo aqui, já faz um sentido para a gente prestar atenção nos nossos hábitos, tanto de higiene, de alimentação, de pensamento, de relacionamentos, né? A gente já é uma mudança grande que a gente tem que fazer, né? Nesse sentido, e vamos ver o que vai ser o novo normal, o que nós vamos colher disso aí. Mas, nesse momento, eu vou convidar todos vocês a fechar os olhos e imaginar na nossa frente o Covid. E vamos nos sintonizar com a parte luminosa que o Covid tem. Ele é vida, com uma força imensa de viver, de transmutar. De adaptar, uma capacidade de adaptação enorme, de transmutação enorme, que são qualidades essenciais para a nossa vida. Historiadores, sociólogos estão nos dizendo que nós vamos ter que ampliar muito a nossa capacidade de adaptar, de transmutar, para a gente viver na era da inteligência artificial. Porque vai ser um constante recomeço, um constante reaprender. As profissões rapidamente vão deixar de existir e novas vão existir. Eu vou ter que estar sempre transmutando, renovando, adaptando, aprendendo, ter a capacidade de conviver globalmente com todas as culturas, percebendo o lado que nos conecta com todos, como o Covid é capaz de fazer. Ele conecta com qualquer ser humano no planeta. Ele sabe reconhecer o ser humano e conectar com qualquer um, em qualquer situação, em todo o planeta. Assim seremos nós na era da inteligência artificial. E nós podemos, da mesma forma, conectar com a inteligência artificial como algo negativo, que vai nos controlar, que vai nos excluir, vai nos tornar desnecessários. Tem vários pontos negativos, como o Covid. Mas eu posso olhar para o lado luminoso da inteligência artificial, buscando na própria inteligência artificial a minha capacidade de transmutar, adaptar, aprender e encontrar uma forma saudável de fazer parte desta nova era que vamos começar pós-Covid, coincidindo com o início da era da inteligência artificial, tão sofisticada. Então, vamos nos abrir para o Covid
dizendo para ele: por favor, seja benevolente e que eu receba desse campo energético essa frequência luminosa que ele tem para nos dar. E dentro de um campo de vida, é minha responsabilidade e é o certo que eu pense em minha vida primeiro. E diga para o Covid, por favor, seja benevolente. Se tivermos que pegar o Covid, se tiver um propósito luminoso, que ele venha de uma forma branda, amena, que eu possa passar por esse aprendizado sem precisar deteriorar meu corpo, minha saúde, perder minha vida. Vamos dizer sim para o Covid, um sim de saber que assim é, que é maior do que a nossa vontade, como praticamente tudo na vida. Sim. E vamos vibrar agora o nosso corpo na energia da gratidão, que é uma grande vacina. Vibrar na energia da gratidão. Várias vezes durante o dia, lembrar, pensar na palavra gratidão, dizer em voz alta gratidão, 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 para que essa frequência penetre em todas as nossas células, fortalecendo o nosso sistema imunológico. E vamos respirar, abrir os nossos olhos e continuar o propósito do nosso trabalho de hoje, que é crescer mais a nossa consciência, potencializar o nosso poder de cura, de renovação e transmutação. Com gratidão aos ancestrais amorosos, aos mestres que nos intuem, nos ajudam a estar aqui e continuar com esse nosso trabalho. Gratidão. Luana, acho que a gente podia colocar a música Caçador de Mim e tudo isso já virou a nossa abertura. E durante o momento que a gente estiver ouvindo a música, vamos vibrar na energia da palavra gratidão, deixando mais cura processar no nosso corpo, dando esse momento para nossas células poderem digerir os medos, as inseguranças, as toxinas que estão presentes no nosso corpo. Vamos pedir para o nosso corpo, o corpo digira a negatividade, os medos, tudo que está pronto para ser digerido no meu corpo, entregando para os meus órgãos excretores os resíduos, através da urina, das fezes, do suor. E neste momento nós podemos visualizar também, através da sola dos nossos pés, energias, resíduos saindo e sendo devolvidos diretamente para a Mãe Terra, que são colhidos pela Mãe Terra como adubos para uma nova vida.
no eterno trabalho da Mãe Terra, de transmutar, de renovar todas as energias. Mas onde se chega assim?